Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já parou para pensar do porquê precisamos ter processos de design bem estruturados na hora de trabalharmos em projetos de produtos? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para somar com a gente nesse assunto, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é mestre em ciência da computação e atua como especialista em acessibilidade. Salve, salve, Sandiara Pérez. Falei seu nome certo? Falou certíssimo, mas pode me chamar de Sandy, porque meio mundo na área me chama de Sandy, que é mais fácil. E tá tudo bem. Ah, legal, bacana. Mas é bacana também chamar o nome correto, assim, completo, para as pessoas conhecerem. Mas durante o episódio pode ter certeza que vou te chamar de Sandy. Antes já te chamei de Sandy. No LinkedIn só te chamo de Sandy, mas é para as pessoas verem como é o seu nome mesmo. Perfeito. Sem nenhum problema. Oi, obrigado aí por ter aceito esse convite, de estar aqui participando do nosso podcast. É sempre um prazer, uma honra receber mais pessoas. E eu falo para todo mundo, todo episódio, eu sempre aprendo muito com cada pessoa que passa por aqui, então para mim é como se fosse uma escola e espero que você aproveite bastante também, espero que você curta aí trocar essa ideia comigo e eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo vai curtir também. E eu quero deixar alguns recados antes aí pro pessoal que nos acompanha aqui no Papo de UX, que para quem quer contribuir com a gente, através de algum valor monetário aí, pode contribuir através do pix@papodeux.com.br, mas você também pode contribuir de forma gratuita, que é dando o seu like. Se você tá ouvindo pelo Spotify, você pode dar 5 estrelas aí pra gente se você gosta desse episódio, se você já acompanha aí o Papo de UX. E você também pode pegar o link e compartilhar com outras pessoas. Pode compartilhar no LinkedIn, me marcar a Sandy também por lá. Você pode jogar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, jogar lá no Instagram, marcar o @Papo de UX, porque isso aí você faz de forma gratuita e ajuda a impulsionar cada vez mais o nosso projeto de podcast que a gente tem aqui, que é o Papo de UX. E você também vai estar contribuindo com as pessoas, né? Outras pessoas que querem ter mais conhecimento a respeito desses assuntos, do universo de design e etc. Você vai estar aí colaborando com essas pessoas e com a comunidade. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para a gente. Muito legal, né, galera? E Sandy, antes da gente mergulhar aí sobre o assunto de processos de design, conta pra gente por que você começou aí a sua carreira, o que te fez mergulhar nesses assuntos da área, como que você se tornou especialista, como que foi para você ser mestre em ciência da computação, fazer aí mestrado, né? Como é que foi esse rolê? Eu não sei se faz muito tempo ou pouco tempo, mas a gente sabe que hoje um pouco menos, mas eu lembro uns 10, 15 anos atrás, assim, poucas mulheres iam para a área de computação, né? Era uma área muito mais machista, digamos assim, né? Onde tinha muito mais homens do que mulheres indo para essa área, assim, né? Não sei se você foi dessa época, se enfrentou algum tipo de problema, enfim. Conta pra gente aí como é que foi a sua luta e jornada até aqui. Ah, maravilha. Eu acho que meu primeiro contato com a área, gosto de falar que foi lá pelos meus 10 aninhos, quando eu ganhei o meu primeiro computador. E desde aquela época, eu tive toda uma rede de apoio que me incentivava a me mergulhar nessa área de computação de maneira geral. Naquela época, meu irmão já conhecia um pouquinho o que era um HTML, um CSS, e já me incentivava a aprender a programar. E eu fazia lá, por exemplo, meus temas do Tumblr, não sei se a galera aí lembra do Tumblr, fazia sozinha, tentava estilizar, tentava modificar um já pronto, e aí eu fui mergulhando em cima da área de computação, né? Eu nunca tive um problema, graças a Deus, graças a deusa, de me reprimirem por conta disso, muito pelo contrário, meus pais e meus irmãos, minha mãe não me apoiou, por incrível que pareça, mas sim, a parte masculina da minha família me apoiou a seguir na área, e até hoje me apoiam. Eu digo que meus irmãos, por exemplo, são meus melhores amigos, até hoje. Tanto que chegou lá pelos 16 anos, aquela época, faço um ensino técnico, alguma coisa, na minha época era muito cobiçado
o técnico, né? E eu fui logo pro técnico em desenvolvimento de sistemas, já fui logo certeira. Só tinha uma ETEC, no caso, aqui em São Paulo, na minha região, né? Eu falei, eu passo ou não passo? Não quero tentar outra coisa. Passei, foi incrível a jornada, a gente tem uma visão geral de computação, não só a parte técnica, mas a parte de manutenção, a parte de sistemas, a parte de análise, a parte de design, também tinha o básico. Então, me deu uma visão 360 do que tinha na área. E foi aí que, na verdade, eu conheci a área de UX. Como um todo. E meu TCC eu já aproveitei para ter meu primeiro contato com acessibilidade, né? Na época eu tinha conhecido um rapazinho, era meu crush na época, mas não se tornou meu esposo, hoje eu sou casada, e ele tinha TDAH. Eu não sabia o que era TDAH, eu tinha 16 aninhos na época, não fazia noção, mas eu comecei a conhecer por conta dele, e por conta da rede também dele, tinha outras pessoas que tinham TDAH, dislexia, autismo, e fui me aprofundando na neurodiversidade. Até que eu decidi fazer um jogo onde pessoas da minha idade, da idade dele, possam jogar, e é um jogo que treina justamente as características que o TDAH visa, entre aspas, prejudicar, né? Que é a atenção, o foco e a atenção em segundo plano, né? Aquilo que acontece ao seu redor. Esse foi o meu primeiro trabalho que eu tive em prática com acessibilidade, onde eu conhecia a WCAG, onde eu conhecia boas práticas, diretrizes, onde eu pude desenvolver algo, desde desenhar até botar a mão na massa. E aí foi o que eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso na minha vida. Não sei se tem mercado, mas se não tiver, eu faço. Foi assim que eu pensei. E aí eu fui até a graduação, fiz análise e desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal. Todo ano eu lançava algum artigo diferente, mínimo 1 ou 2, em acessibilidade, né? No começo eu aproveitei e foquei em neurodiversidade, então eu tenho alguns artigos voltados para o TDAH. Isso foi durante uns 3 anos, então você vai ver um tanto de material que eu tenho e escrevi sobre design de experiência do usuário e neurodiversidade. E aí, quando eu terminei a faculdade, 2021, até então eu estava nas empresas, comecei como design de produtos, eu decidi migrar para a área de desenvolvimento, mas não porque eu não estava gostando da área, mas porque eu estava curiosa, saber, poxa, aqui no mercado eu sei como que atua um UX, mas no mercado como que atua uma pessoa desenvolvedora? Como que é a segunda parte do processo? Aí eu fui lá e migrei para desenvolvimento mobile, Android e iOS, né? Super gostei. E aí me especializei até virar tech lead na empresa, né? E aí eu comecei a ter um pouco de noção de gestão de pessoas também. E aí eu comecei a sentir falta, isso coincidiu com o fim da minha carreira, o fim da minha faculdade, né? De ter agora a noção do todo, né? Putz, agora eu já aprendi o pouco do desenvolvimento. Eu sinto falta do todo. E me deram a ideia de eu virar PM, né? Migrei novamente minha carreira, porque eu descobri depois que eu tinha TDAH. Né? Isso que foi mais legal, porque para mim aceitar foi super tranquilo e eu não conseguia ficar quieta no mesmo lugar, eu sempre tinha que estar buscando atrás de algo, senão eu logo já ficaria cansada daquilo. E eu migrei para a carreira de PM, né? Onde eu comecei a ter a visão do todo, trabalhava super próxima da pessoa de design, ficava próxima da homologação junto com o time de desenvolvimento. Foi assim um período maravilhoso, onde eu pude trabalhar em vários projetos bancários, educacionais, saúde. Então, eu tive uma pequena visão 360 aí do que é disponível. E aí, nesse período que veio a pandemia, eu decidi ir para a pós, que eu tenho um desejo oculto aí de dar aula, né? Hoje eu já atuei em algumas disciplinas, já dei disciplinas de acessibilidade como convidada em alguns lugares. Aí você deve estar falando, tá, e onde veio a acessibilidade? Porque mesmo com tudo isso acontecendo em paralelo, eu estava dando consultoria em acessibilidade. Eu conheci a Thalita Pagani é uma das referências na área, e ela foi a minha mentora, se ofereceu a ser minha mentora e trabalhamos em alguns projetos juntas. Eu admiro ela de paixão e hoje eu tenho orgulho de dizer que ela é minha amiga, e graças a ela eu entrei no mercado e comecei a aprender mais ser mais especialista nessa área. E foi muito interessante porque minha experiência de design e desenvolvimento corroborou muito, né? Então eu não identificava só um problema. Então o problema, e se quiser, você quer a solução? Eu sei de design, eu sei de desenvolvimento. Se precisar convencer o teu PM, eu posso te ajudar a convencer, porque eu sei como convencer, a gente pode negociar. Então, assim, facilitou muito o meu trabalho, agregou super. Apesar de ser muita coisa, eu acho que esse período mais turbulento da minha vida, na verdade, valeu muito a pena. E aí, quando eu virei PM 100%, estava fazendo a consultoria e já era algo muito mais tranquilo, eu decidi ir para pós.
Uma? Não, eu fiz 2 pós ao mesmo tempo. Eu fiz uma na USP, em negócios digitais, e um mestrado em ciência da computação aqui na Unicamp. Eu estou na reta final, na verdade, falta só apresentar. O meu projeto, tanto na USP quanto aqui, também é de acessibilidade. Na USP eu estou trabalhando a questão do trabalho home office como uma opção laboral acessível para pessoas com deficiência. Home office é muito mais do que uma preferência, é acessibilidade também, né? Já vai estar na biblioteca da USP, eu vou poder divulgar aí para vocês. E no mestrado eu estou trabalhando um jogo para crianças do jardim de infância. Eu adoro trabalhar com jogos, eu adoro crianças. E a proposta do jogo é fazer um jogo para disciplinas de educação física, mas que ele possa ser, como a gente chama de inclusivo. Então, eu quero que uma criança com cadeira de rodas, uma criança cega, uma criança autista e uma criança sem deficiência joguem juntas. E esse jogo foi inspirado no jogo Viva ou Morto, onde o vivo ou morto não é uma coisa definida, como você agachar ou levantar. Você escolhe com base nas suas limitações, com base na sua preferência também. Você pode estar com uma dor no joelho, não sei, também nesse momento. O importante aqui é se movimentar o mínimo que der e se divertir. Foi um projeto super legal, a gente testou com várias crianças de várias escolaridades, da rede pública, da rede privada, de várias características. É um projeto que, ele por si só, ele funciona com leitores de tela. Então, também outro ponto que eu quis provar, é possível sim fazer jogos visando tecnologias assistivas, apenas sabendo fazer o mínimo, que é desenvolver da maneira correta e desenhar da maneira correta, seguindo diretrizes, seguindo processos de design. Claro que não é 100%, porque sempre a pessoa usuária vai dizer se aquilo está ótimo ou não, mas seguindo processos você já minimiza aí 70% dos erros, vamos dizer assim, né? Então, eu estou na reta final. Hoje, eu realizei meu sonho de atuar com acessibilidade nas empresas. Então, algo que antes era 3 horas, hoje são 8 horas. 8, 9, 10, enfim, eu adoro trabalhar com esse tema. Hoje eu estou disponível aí para o mercado, continuo fazendo consultoria, já fiz para grandes clientes como Midway, Riachuelo, AgroGalaxy, vários setores. Hoje eu estou fazendo consultoria para Tang em seus produtos, não só digitais, mas também produtos físicos. Eu gosto muito de falar que a minha área é de acessibilidade criativa, como pensar em soluções inovadoras sendo acessíveis para todas as pessoas. Isso que é o mais legal. E acho que é isso. Esse é um pouco da minha carreira e isso é um pouco de como eu cheguei aqui. Pô, mas é uma história incrível, cara. Cheio de coisas, né? Você fez muita parada já legal até aqui, assim. Muito bacana, cara. Parabéns, de verdade, assim. Que da hora. E que bom que seus pais aí, seus irmãos incentivaram você com isso, né? Como você falou, né? Porque às vezes tem pessoas que vão pra área, assim, e tipo, por ser mulher, assim, às vezes acaba não tendo incentivo ali das pessoas que estão próximas, né? Que é mais difícil. Às vezes tem incentivos de pessoas que estão mais distantes, que não são da família, mas quando tem o incentivo dos familiares, né? Esse peso é maior, né? Então é legal, te dá um combustível maior pra você continuar, né? E que bom que você mergulhou aí, né? Tipo, que bacana, cara. Muito legal, muito bom a sua história. E você comentou um pouquinho aí sobre essa questão do processo e tal. O que é pra você processo, de fato? O que significa quando você ouve essa palavra? Até pra quem tá nos ouvindo entender de fato o que é um processo, né? Como que isso se encaixa, porque às vezes para alguma pessoa pode ter uma definição diferente e tal, né? Para você, o que isso significa, né? Tá, eu já vou deixando logo claro, como vocês viram, eu vim de uma área técnica. Então, toda a minha ideologia, todas as minhas considerações vão ter um viés técnico, mas eu vou tentar simplificá-lo o máximo possível, porque também simplificar nossos textos, nossas conversas, também é acessibilidade. Para mim, o processo é uma sequência de etapas, atividades, organizadas de forma lógica e estruturada para alcançar um objetivo X. E aí eu acho que fica mais fácil de trazer para o nosso contexto de design, que seria uma abordagem mais sistemática, mas que a gente, como designer, a gente tem o objetivo de trazer uma solução. Só que a gente tem algumas coisas para serem consideradas, sendo as necessidades das pessoas usuárias, restrições técnicas que vão vir durante o percurso, né, ou que já foram mapeadas, mas também o objetivo do negócio. A gente tem esse problema hoje em dia que quem dera a gente poder fazer tudo pela pessoa usuária, mas a gente tem que ter também esse equilíbrio entre as duas outras áreas, negócios e engenharia. Acho que é isso. Pô, bacana, simples e sucinto, né? Mas eu acho que deixou bem claro pro pessoal o que significa processo, né? E que muitas vezes, eu já ouvi algumas pessoas, inclusive, falar sobre a questão, não
Não importa tanto o processo, tá, o resultado final. Você acha que você vindo dessa área técnica, porque você, assim, a sua carreira, a sua jornada, né, ela tem a visão de alguém que atua como designer, tem a visão de alguém que atua como PM, que atua como desenvolvedor. Então você sabe todas as etapas do início até colocar o produto na rua ali, digamos assim, né? Eu não vou falar o fim do produto, porque eu acho que, na minha visão, o produto não tem fim. Ou a gente para de mexer, ou é isso, mas não é que ele acabou, é que parou de pôr a mão. Então, porque sempre tem as novidades e tal. Então vai, do começo até ele ir pra rua, né? Primeira versão ali de ir pra rua, você sabe todas essas etapas. As pessoas já ouvi, como eu falei, eu via a galera às vezes falar que não importa tanto o processo, mas sim o resultado final. Você acha que essa frase, ela é válida ou, na verdade, tipo, talvez a pessoa fala assim porque desconsidera o valor real de um processo? Eu não vou falar que desconsidero o valor de um processo, até porque a gente está num mundo capitalista que exige desse urgentismo para ontem, né? Então, às vezes, a pessoa está num contexto de trabalho onde ela tem que entregar, depois tem que entregar ainda mais. E não dá tempo suficientemente para ela poder pensar em processos e saber como posso agilizar essas entregas, como ter menos retrabalhos e, assim, zelar também pela minha equipe, né? Então, eu não vou dizer que, claro, deve ter uma parcela que despreza processos, mas sinto muito que é a situação do nosso mundo hoje. Eu discordo totalmente dessa visão, tá? Processo serve para você agilizar seu processo de entrega, serve para resguardar a sua equipe. Peraí, resguardar a minha equipe? Podem chegar no final, ver que faltou algum fluxo e culpar o designer. Mas será que é culpa do designer mesmo? Será que nosso processo que não foi bem definido não deu tempo suficiente para a pessoa designer trabalhar e assim entregar um produto com mais qualidade? Não foi erro também do PM que não conseguiu validar esse fluxo com os stakeholders porque não teve um tempo hábil e não estava mapeado no processo, foi só entregar? Também resguarda o nosso trabalho enquanto pessoas trabalhadoras também, né? Além de agilizar e além de garantir a qualidade final. Tem times que eu já atuei que quando eu cheguei era só bug do bug no backlog. Ou refazer fluxo X, sabe? Entrega pela metade, a gente combina depois, débito técnico, vixe, muita coisa. E quando você vê, você está trabalhando muito mais em manter de pé um produto meio lançado do que, de fato, incrementar um produto já lançado. Então, eu discordo totalmente, mas eu entendo quem tem essa visão por conta do capitalismo. Por conta dessa correria, né? E aí acaba que não tendo um processo ali, eu pelo menos sinto muita bagunça, assim, sabe? Eu acho que um dos maiores prejuízos é a desorganização, porque eu entendo também que os processos, eles não são feitos para engessar, né? O trabalho. Você já caiu, às vezes, em problemas relacionados com isso, onde as pessoas também ficam tão presas ao processo que não conseguem flexibilizar as coisas e por isso traz mais prejuízos que benefícios? Já passou por situações assim? E se você passou, puder contar e como que fez para mudar esse cenário? Olha, já passei sim, infelizmente. É que tem uma questão que... Novamente, nossa, eu sou muito poliana, sempre tento enxergar o lado bom das coisas, né? O processo, ele tem um resultado muito mais a longo prazo. O resultado dele chega a ser muito mais comportamental do que o final de uma sprint, que é uma coisa sólida, né? Não, a gente vai ver a partir do tempo. Quanto tempo o Joãozinho levou para entregar aquela tarefa, mas quantos bugs foram reduzidos. Então, é uma coisa assim que a gente consegue metrificar no mínimo em um trimestre. E olha lá, a depender do processo. Por isso que, às vezes, processos não chamam tanto a atenção de alguns coordenadores, profissionais que acabam desprezando. Ou se chamam a atenção para satisfazer uma necessidade de microgerenciamento. Eu só sinto que o time está trabalhando se eu souber ponto a ponto do que estão fazendo, quantas horas estão gastando naquela tarefa, não dando essa flexibilidade. E eu já passei por isso. Na época que eu era desenvolvedora, eu passei por alguns times os da área, né, os Agile Masters, que ao invés de estarem lá para ajudar, eu via que eram pessoas que estavam no começo, que vieram de migrações de carreira de outras áreas que tinham processo, tais como as áreas industriais, que quando vieram para a tecnologia, vieram muito engessadas. Gente, aqui, ó, vamos separar aqui 2 horas para a gente fazer uma retrospectiva. Cara, a gente tem que entregar isso aqui na sexta-feira, não tem tempo para fazer uma retrospectiva. Ah, mas tem que fazer a retrospectiva. Ok, me explica em um tweet, 140 caracteres, por que temos que fazer essa retrospectiva, quais são os prós e os contras.
que a pessoa não sabia fazer. Era, assim, uma situação muito desgastante, mas eu sou do signo de Áries, quem gosta de astrologia sabe aí que eu sou tiro, porrada e bomba. Eu gosto de discutir pelo bem comum, deixando isso muito claro. Então, o debate sempre era válido e eu sempre tentava mostrar que não precisa ser tão, assim, preso às cerimônias. Não precisa ser tão preso, assim, ao gira, sabe? Pode usar um Trello, pode usar um post-it. Adeque-se o que o seu time mais gosta. Isso não só vai facilitar na hora de entregar as tarefas, não digo as tarefas técnicas, porque no final, lá no seu trabalho, né, seja como uma agilista, seja como PM, você provavelmente vai ter que fazer um relatório, tá? E como foram os últimos meses, por exemplo? Se seu time não te auxiliar a fazer a gestão própria, você vai ter números muito bagunçados. E você não vai conseguir medir se de fato aquele processo foi efetivo ou não. Se aquela mudança de processo que tu fez na sprint foi efetiva ou não. Se a saída daquela pessoa, por exemplo, tornou o time mais produtivo, mais engajado ou não. Então você bagunça demais. Eu acho que o pilar, quando a gente fala de processos como um todo, ou expondo não só para a área de design, mas para a área de tecnologia, nossa área, enfim, é pessoas, produtos e processos. Mas quem segura tudo isso são pessoas. Pessoas são a base da pirâmide. Sem elas, ninguém constrói nada, ninguém constrói processo, ninguém mantém processo, ninguém incrementa produtos, ninguém lança, ninguém socorre, apaga incêndio. Então, se você não tiver processos que se adaptam à realidade do seu time, um time presencial, home office, que tem necessidades diferentes, um time mais júnior, um time mais sênior, um time misto, um time multicultural, por exemplo, de vários lugares, vão ter necessidades diferentes, vão ter comportamentos diferentes. E se uma pessoa não souber flexibilizar isso, saber que nem o agilista hoje, ele tem uma noção maior, ele sabe os processos que ele pode utilizar e as ferramentas, mas ele adequa a quem? Ao time. O que o time vai mais se identificar, mais vai utilizar e que vai ajudar não só a mim enquanto profissional, mas também eles, enquanto profissionais, a aprender a gerenciar seu trabalho e assim por diante. Então, essa é um pouquinho, assim, da minha visão. E eu acho que eu já falei essa frase aqui uma vez, em algum episódio, mas eu vou repetir, que é uma frase que o Abílio Diniz, que ele é empresário brasileiro, ele comenta sobre... E você falou sobre isso aqui agora, né? E aí, por isso que eu lembrei dessa frase dele. Que ele fala sobre que o sucesso de uma empresa depende de 2 fatores: pessoas e processos. Ele falou, pode ver, sempre que uma empresa tá com problema, ou tá com problema relacionado com as pessoas, ou tá com problema relacionado aos processos. É fatal. É pessoas e processos. Faz as pessoas se sentirem bem. Tenha processos bem estruturados, a empresa vai ter sucesso. E aí, falando sobre isso, sobre essa questão do sucesso relacionado com pessoas e processos, quais são os benefícios que você enxerga que esses processos traz para o negócio ali, para a empresa como um todo ali, nesses times, né? Você já comentou um pouquinho aí sobre algumas coisas relacionadas com métricas e tudo mais, a organização e tudo, mas quais são os benefícios que a empresa pode também receber por trás, né? Ali, tipo... esses processos bem estruturados ali nos times, tudo rodando, tendo essa flexibilidade também, nem que não é para engessar tudo em pedra e etc. Como é que você vê esses benefícios que a empresa consegue colher os frutos disso, sabe? De uma forma prática, né? Porque às vezes a gente fala assim, é benefício e tal, não sei como é. De forma prática, como que ela enxerga isso para você? Como é que você vê esse valor real ali para a empresa? Show. Se a gente for falar de processos de design, eu acho que os benefícios conseguem ser muito mais táteis para a empresa, né? Primeiro que processos bem definidos e bem seguidos, né, em um time ajudam a garantir que aquele produto ou um serviço desenvolvido vão atender minimamente as necessidades das pessoas usuárias e que sejam atraentes para elas também. Não digo visualmente é um ponto, mas digo atraente de eu quero usar, o mínimo produto amável, né, o MLP, não é nem MVP que eu gosto de falar, o MLP. Minimum Lovable Product, né? Então, você vai garantir que minimamente as pessoas vão utilizar aquilo. Porque entende-se que a pessoa fez uma pesquisa, tirou dados para poder ter aquela ideia e começar o desenvolvimento daquele produto. Teve tempo de validar a experiência, validar um tagueamento, validar a acessibilidade. Teve tempo de validar a restrição técnica para não ter que fazer um retrabalho lá na frente. Deu tempo de fazer tudo. Chegou no desenvolvimento sem nenhum problema. Testamos junto com o PM, passou e lançou para o mercado. Então, eu tenho um produto completo. E também o processo, ele facilita, a gente está falando de vários papéis, também nessa colaboração. Ele melhora a comunicação, melhora a compreensão, porque eu sei o que a pessoa
que está do meu lado, ela faz. Eu sei todas as etapas que ela tem que fazer antes de chegar em mim. E eu sei como que eu posso auxiliar essa pessoa no processo. Se eu sou um desenvolvedor, lá na etapa de ideação, de criação, eu vou ter uma atuação de quê? Olha, gente, essa ideia não funciona por conta da restrição XY do Android e do iOS. Por exemplo, eu já consigo prever esses problemas e evitar que meu time siga para uma solução mirabolante que vai levar 10 meses e que é bem difícil de realizar, e reduzir para uma solução que eu vou lançar em um mês. Já vou estrear aí no mercado, por exemplo, que ninguém ainda tem, e vai poder se destacar. E aí a gente foca aí em incrementar. Então, de maneira geral, né, a gente tem aqueles outros pontos que eu falei. Reduzir o retrabalho, mapeamento de bugs, assim por diante. E sendo assim, se eu diminuo o retrabalho, eu acelero, né, os prazos de entrega, melhora a eficiência geral do meu trabalho, porque finalmente o PM ele vai ter tempo não só para ter bug na cabeça, ele vai ter tempo de sentar com o stakeholder, olha, a gente está tendo isso de resultado, bora incrementar, bora ver o que a gente tem para mudar, o que a gente tem para evoluir, e o melhor de tudo, com prazos bem definidos, é muito mais fácil eu evoluir um produto do que eu criar ele. Quando a gente cria é muito difícil, né, que a gente está partindo do zero. Mas quando a gente parte dos 50% e o processo já está definido, aí que é mais rápido ainda, eu não tenho que desenvolver um produto do zero, eu vou desenvolver uma jornada a mais. A gente já sabe os mínimos daquele processo, a gente já sabe os requisitos da pessoa usuária, né? E até mesmo, se entrar uma pessoa nova no time, se você tem um processo definido, em tese você tem uma documentação definida, né? Documentação faz parte, sim, do processo. A pessoa que entrou agora, ela vai precisar do máximo uma semana para se inteirar, né? Depois ela vai pegando no dia a dia e vai ser algo muito mais fácil para ela. Então, eu só vejo benefícios aí. Ao menos que a empresa queira gastar mais com tipos de horas focando em bug, focar em rotatividade de pessoas, né? Que elas não vão estar gostando de trabalhar, enfim. Mas acho que nenhuma empresa quer focar nisso. Ou seja, no final de tudo, o maior benefício é ganho de dinheiro mesmo, né? Porque você reduz tudo isso daí, você consegue ter uma redução de custo de dinheiro ali, e com isso você deixa a saúde financeira da empresa no verdinho ali, né? No azul, ao invés de deixar no vermelho. Isso é muito bom. E Sandy, a gente sabe que muitas vezes, né, tem pessoas que atuam aí como designers em empresas que são menores, né? Nem todo mundo aí atua em empresas grandes, com times grandes. Eu mesmo já atuei muitas vezes em empresas onde eu era o único designer do time, que tinha que suprir a necessidade de todas as demandas da empresa. Como é que esta pessoa que atua como designer sozinha ali, ela pode criar esses processos? Porque às vezes não tem esses processos lá criados porque ela é a única pessoa. Tem que dar conta de todas as demandas que tem de várias áreas, às vezes atender tanto o produto como o marketing ou outras áreas da empresa que tem necessidade de ter um designer ali atuando e tal. Como que ela pode fazer isso, né? Ao mesmo tempo que ela tá trabalhando, precisa dar conta das demandas, não tem processos claros, mas ela entende que isso é importante. Como que ela pode começar e por onde ela pode começar a montar esses processos para organizar isso, até para uma hora quando o time começar a crescer, já crescer de forma saudável e não crescer bagunçado, e ela ser protagonista ali de toda essa movimentação, né? Ai, perfeito. Sonho de todos nós, né? Ter esse crescimento. E espero que ele vire realidade depois dessas dicas, tá? Olha aí. Brincadeiras à parte, mas acho que para uma pessoa que atua sozinha em uma empresa, ou é um freela que seja, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é mapear o fluxo atual, independente do quão bagunçado esteja. Vamos identificar onde que a gente pisou, o que a gente está fazendo hoje. Então, identificar as etapas envolvidas no trabalho atual dela e dos colegas, desde a compreensão dos requisitos, né, até a entrega final. Então, quando a gente tem lá o processo de ideação com o PM, o que a gente encontra, o que a gente precisa para poder iniciar? A gente conversa com um stakeholder antes, o PM chega com as coisas. Até a coisa mais pequena faz impacto no final, gente. Nem que é uma conversa. Conversas saem 1000 ideias, tá? Então, anote. Então, perceba a rotina do seu time ou entreviste mesmo, sabe? O que for melhor para você. E quando você anotar cada etapa até o final, até passar pelo seu processo, pelo processo de desenvolvimento, qualidade, se houver em sua empresa, tem empresas que não têm, né? Até chegar lá na rua, vamos dizer assim, quais são os problemas ou gargalos? O que a gente pode melhorar daí? Sandy, ficou com 50 etapas, tá tudo bem. Independente, tem processos que eu já peguei de várias etapas, de poucas. O importante não é isso, o importante é se o time gosta daquilo. Se o time gosta daquilo e tem resultado, quem sou eu para mudar, tá? E aí, com base nesses problemões que você achou, nesses BOs,
eu sou muito trabalhada orientada a metas. Então, eu sempre indico definir metas e objetivos. Então, estabelecer metas bem claras para o processo que você quer definir. Então, com base nesse problema, o que você quer resolver? Por exemplo, eu quero aprimorar a eficiência, eu quero melhorar a qualidade do produto no final, eu quero garantir a consistência visual, por exemplo. Então, essas metas vão ajudar a orientar o desenvolvimento desse processo. Sandy, pode ser uma a mais? Pode. Mas eu imagino que, como você está numa empresa pequena, você vai ter muita coisa para fazer. Então, faz uma coisa por vez. Como que eu posso priorizar, Sandy? Priorize da melhor maneira que você quiser. Pode ser aquilo que é mais fácil ou aquilo que vai demorar mais, mas que você acha que vai ter um grande impacto, tá? Segue a sua própria regra de priorização, que pode ser também a sua saúde mental, que vai ser mais tranquilo também de resolver. Não há nenhum problema. O importante é começar. Eu acho que depois vem sempre o pesquisar e aprender, né? Então, estudar processos que profissionais recomendam, que empresas referentes na área utilizam, chama no LinkedIn, faz um networking, já aproveita, bate um papo com o pessoal de Ops, de Design Ops, de Product Ops, de DevOps, por exemplo. Entenda como que isso pode agregar no processo que você está desenvolvendo para as entregas, seja um processo seu apenas de design, ou seja um processo de ponta a ponta, de repente, não há nenhum problema. E aí, com isso, você vai identificar as melhores práticas que se adequam às suas necessidades, ao seu contexto de trabalho, aquilo que você acha que vai ser interessante para os seus colegas. E aí vem a parte mais legal, que é adaptar e personalizar, né? Com base nessa sua pesquisa e compreensão do que você identificou como melhores práticas, né? Adaptar e personalizar esse processo para que funcione no seu time, que funcione no tempo que vocês trabalham, que funcione no ritmo que vocês trabalham, com as ferramentas que você tem, né? Então, considerar tudo isso, tempo, recurso, necessidade. E aí, o mais importante que o pessoal deixa de lado, que é documentar e compartilhar. Então, crie um documento, um guia que descreva esse processo. Pode ser um Confluence, se sua equipe usa já as ferramentas da Atlassian, como o Gira. Pode ser um Google Docs, pode ser uma parede de post-it, pode ser um papel de pão. Mas crie, escreva, compartilhe. Escreva, desenhe o que for melhor. Isso vai ajudar não só a lembrar as etapas, né? Mas também com uma referência no futuro. Seja para entrar novos profissionais, seja para entrar alguém no seu lugar e que vai querer também incrementar o processo. Seja para quando crescer o time, a gente vai ter que expandir o processo e pensar em mais coisas. E aí compartilhar com as equipes, com os colegas de equipe, com os stakeholders, até mesmo para você obter os feedbacks e alinhar essas expectativas. Sandy, eu não podia já envolver a galera desde o início? Poder pode, mas eu acho bagunça. Por que eu acho bagunça? Porque é muita gente trabalhando em uma coisa só, que vai exigir pesquisa, aprendizado, todo mundo vai dar pitaco no processo. Então, Sandy, quando eu estou trabalhando especificamente para processos, eu prefiro fazer todo o trabalho de pesquisa ou com uma equipe que eu tenho de processos que sabem do tema, né, com uma equipe de Design Ops, por exemplo, e chegar lá com as possibilidades. Isso é até mais fácil para o negócio, tá? Teu stakeholder não vai ter tempo, seja o analista de negócio, seja o teu gerente, enfim, teu chefe, de ficar vendo o processo. Ele vai querer o negócio já pronto como alternativa do Enem, sabe? A, B, C, D, E. E tá, o que é melhor para mim? Que é o pró e o contra. Então, quanto mais fácil você dá, melhor de ser implementado, melhor dele dar o ok, vamos tentar isso aqui na nossa empresa, tá? E aí, tudo estando mais resumido, também é mais fácil da sua equipe dar o feedback. Olha, gostei desse, não gostei desse, esse aqui a gente pode melhorar isso. E aí, que é a parte mais legal, que é iterar e melhorar, né? E um processo, ele sempre vai estar em evolução, não vai parar por aí, tá? Nunca vai parar. À medida que vai ganhando experiência, recebendo feedback, vai fazendo ajuste, melhorias contínuas, até o processo atender suas necessidades e as necessidades também da empresa. Mas acho que é isso, não tem nada a considerar, a complementar, não. Não, muito bom isso aí que você falou. E realmente essa questão de você já chegar com o processo pronto ali para as pessoas, né, tomarem as decisões, às vezes você já pode implementar esse processo que você acredita, rodar e trazer os benefícios, né? Que aí a pessoa vai falar assim, mas eu não quero que implementa isso. Não, mas peraí, eu já implementei, aí é o resultado que já tá dando, né? Você já mostra até o valor positivo que aquele processo que você estruturou já tá trazendo um valor para a empresa. Vai ser muito difícil ali, às vezes o chefe, o líder da empresa, né? Como
como eu falei, às vezes é uma pessoa que atua sozinha e já fala direto com o patrão ali, que eu, pelo menos, já trabalhei muito assim, né, em empresas pequenas, que é direto ali, você já responde direto pro dono da empresa, cara. E se você já chegar com alguma coisa que já tá funcionando, você pôs pra rodar e já tá trazendo benefício, no final, o dono da empresa ali quer saber se ele vai ganhar mais também, se a empresa dele vai faturar mais, se você tá sendo mais eficiente. Não vai brigar com você se você tá trazendo valor pra empresa, pelo contrário, né? Você vai, às vezes, até, quem sabe, ganhar uma promoção. E nesse processo todo aí, né, nesse processo de criar processo que você comentou aí pra gente, o que você entende que não faz parte de um processo de design? Que você já trabalhou aí em várias frentes, que você viu alguma etapa de alguma coisa que você fala, cara, isso aqui não é processo de design, isso aqui é outra coisa, não devia estar aqui, não devia encaixar nisso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos mudar isso aqui e tal. Olha, eu acho que cai um pouquinho do que a gente já falou, que o principal, que é o que eu vejo em processo de design, é que o processo de design não deve ser um conjunto rígido de regras. Porque se for um conjunto rígido, vai limitar a criatividade, vai limitar o engajamento que a pessoa tem para pensar em soluções, e quem sabe não pode até gerar um burnout no futuro, esse acumulado, tá? Pelo contrário, um bom processo, ele tem que fornecer uma estrutura que oriente os designers e forneça direção, um objetivo claro, ao mesmo tempo em que permite a liberdade de explorar e inovar, e sair um pouco da caixa, e tá tudo bem. Um processo eficaz, ele tem que encontrar esse ponto de equilíbrio entre a estrutura necessária para que a empresa, o negócio e o processo em geral garanta resultados consistentes e que eu tenha flexibilidade para encorajar a criatividade. E quando eu falo em criatividade design, isso vai se expandir para todas as áreas. A criatividade em achar soluções lógicas para o desenvolvimento, eu ter a flexibilidade na etapa de ideação como PM. Então, eu gosto muito de falar de criatividade, que ela é mais importante, vamos dizer assim, para nós designers, porque a gente tem várias áreas envolvidas, né? Principalmente se a gente quer aquele design pequeno, que ao mesmo tempo é researcher, visual, writer, accessibility, um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente precisa botar a caixola para pensar. Então, eu acho que tudo faz parte do processo. Até porque são pessoas, né? Eu gosto de falar que eu sou especialista em acessibilidade só por papel. Porque especialista em acessibilidade significa eu ser especialista nas necessidades humanas. E não tem como eu ser isso, né? Porque somos seres humanos, amanhã nossas necessidades irão mudar. E nosso processo vai se adaptar. Então, tudo para mim faz parte do processo. Se para sua empresa, para sua equipe, precisa de um processo que na sexta-feira tem que tomar um café, sabe? Tomar um café da manhã juntos para poder se atualizar, tá tudo bem. Você tem que ter um processo, sei lá, de fazer uma corrida porque é uma equipe crossfiteira, tá tudo bem, sabe? O que a gente não pode fazer é limitar as cabeças que estão envolvidas nesse processo. Então, qualquer coisa que seja rígida ou que tire a atenção do time a ponto de poder até mesmo prejudicar o trabalho deles ou a saúde deles, não deve fazer parte do processo. Cara, muito bom, Sandy. E do outro lado, né? Que aí a gente comentou um pouquinho sobre essa questão de processos rígidos não deveriam estar em processos, né? Tudo tem que ser mais flexível para se adaptar conforme o contexto. E qual etapa, elemento ou alguma ferramenta que você vê que é importante estar no processo, né? Que você às vezes já viu que não estava, né? Você viu que a própria flexibilidade é uma, tá? Mas tem alguma outra coisa, etapa, ferramenta ou algo que você já viu, identificou em processo e falou, tá faltando isso aqui, ó, esse elemento aqui, isso aqui não pode faltar durante o processo aqui de design. Olha, desculpa empresas, mas vocês vão me xingar, eu tenho algumas aqui em mente. Mas a primeira é pesquisa e análise. Por quê? Eu preciso compreender as necessidades e desejos das pessoas que eu vou atuar, do meu público-alvo, bem como o contexto e as restrições do problema a ser resolvido. Ou seja, 99,9% dos problemas, das coisas que eu tenho que desenvolver que são top-down e que não tem embasamento, a não ser jurídico, claro, vão dar errado. Porque a gente vai estar tentando achar uma solução para algo que não é problema. E que a gente pode estar, na verdade, criando mais um problema. Então, primeiro elemento que tem que ter em qualquer processo de design, pesquisa, análise. Depois, claro, a ideação e geração de conceitos. Então, explorar ideias, soluções criativas para o problema. Seja para o brainstorming, esboços de maneira geral, se você for apenas aquele único design, não tem nenhum PM. Enfim, botar as ideias em um papel. Isso tem que estar em algum processo. Não é apenas você chegar, abrir o Figma e desenvolver algo. A probabilidade disso também dar ruim é muita, porque você vai já estar orientado a uma solução só.
e não vai conseguir pensar em outras soluções que também podem aparecer e que podem até mesmo ser mais fáceis daquela que você está desenvolvendo. Então, nem se preocupa com o Figma. Liste soluções. Chama o chefe para listar também, chama PM, Dev. Eu acho que o mais importante de qualquer processo, principalmente de design, é não se limitar a somente você. E isso também bate um pouquinho com o ego do designer que existe hoje em dia. Você projeta a solução não para você projeta a solução para as pessoas. Então, envolva as outras pessoas do seu time que também irão projetar essa solução. E aí, com isso, tem que ter algum recurso que você vai utilizar para fazer essa iteração ou refinamento. Então, testar e obter feedback sobre essas soluções propostas, escolher uma, iterar, refinar, tudo que você desenvolveu com base nessas informações que você obteve. Então, se a gente vai seguir uma solução X, cara, qual que é a dificuldade de a gente poder validar com 1% da base dessa solução X, fazer uma entrevista? Isso é essencial para manter a qualidade. Você pode pular essa etapa que quiser, mas eu, Sandiara, eu prezo muito pela qualidade e pelo não retrabalho. Assim como existe na empresa aquele movimento no hello, né? Quando você for mandar mensagem para alguém home office, não fale apenas oi, fala oi e o que você quer. Eu adapto muito, eu sou muito adepta ao movimento não retrabalho. Faça o que for, mas não abre margem para retrabalho, porque vai virar bola de neve. E aí, acho que o fundamental também, acho que o fundamento do processo, na verdade, que eu acabei até de falar aqui, lembrei, é a colaboração multidisciplinar. Deixar o ego de lado e trabalhar em equipe com outros profissionais, tá? Até isso para garantir uma abordagem holística integrada ao seu design. Não ser apenas a sua cabeça que está lá. Não, são várias. Você impede que ocorra algum viés da sua parte. E se houver possibilidade, pelo amor de Deus, processo de design é bom, é processo de design que envolve o usuário em algum ponto. Então, por favor, gente, invista em teste de usabilidade. Se não puder ser com várias pessoas, chama uma pessoa, pelo menos uma é melhor que nada. Sabe? Teste de usabilidade, avaliar a usabilidade, a eficácia da solução por meio de testes com usuários reais é primordial para identificar áreas de melhoria e impedir retrabalho e possíveis bugs lá na frente. E, por fim, mas não menos importante, tem que ter algum ponto aí, alguma etapa essencial em relação à implementação e à entrega. Você não vai apenas entregar para o desenvolvedor e dane-se. Não. Empresas fazem, por exemplo, um documento de handoff, né? O que eu vou estar entregando para o desenvolvedor? Vou estar entregando telinha, mas eu dou uma documentação também, né? Por exemplo, a gente tem uma especificação de acessibilidade, porque a gente tem a tela visual e a tela ao escutar ela. Se eu sou uma pessoa cega, por exemplo, que utiliza leitores de telas, onde que o desenvolvedor vai saber disso? A gente tem que pressupor que as pessoas da equipe são crianças usuários. A gente não conhece elas. A gente não pode supor, mas elas vão saber. Não vão saber. Você não sabe o nível de senioridade dela. Você não sabe qual foi o background dela. Ela pode ser seu irmão gêmeo. Você não sabe como é o trabalho dela 100%. Então, documentar demais nunca vai ser um problema. E aí, aos poucos, no seu processo, com aquela pessoa, com aquele time, você fala, gente, tá ficando claro isso aqui? Bora melhorar o processo? A gente pode reduzir isso? Fica claro para vocês? Fica. Show. Às vezes é melhor começar com uma coisa bem burocrática, dependendo do time, claro, e aos poucos ir reduzindo, até mesmo como uma forma de educar o time, ele ser orientado, não digo a processos, mas orientado a resultados, através de um bom processo estruturado. Então, acho que são esses pontos, nem digo ferramentas, né? São etapas, elementos, tudo que é fundamental para um bom processo. E acho que, para finalizar, boas ferramentas que vão te auxiliar a gerenciar aquilo que você está fazendo e a documentar aquilo que você está fazendo, tá? Eu acho que é unânime para algumas empresas que a Atlassian é bem competente em relação a isso, seja pelo uso do Jira, né, e seja pelo uso do Confluence, que é a ferramenta de documentação. Mas nada impede, novamente, do famoso post-it, papel de pão, um Google Docs, um Word da vida, tá? Essas coisas não podem sair de vista. Muito bom, a gente não pode ficar travado, né, na questão da ferramenta, né? A forma de fazer, o fazer, na verdade, que é o importante ali. A ferramenta meio que no final tanto faz, né? Não que ela não seja importante, é importante, mas como você falou, desde que
essa ferramenta que você utilize está colaborando com as pessoas que está trabalhando, está ficando claro, está facilitando o dia a dia para você fazer o seu trabalho de forma bem feita, tá tudo bem, tá tudo ok. Sandy, muito obrigado aí pelo papo, foi incrível. Eu acho que a galera que tá nos ouvindo também curtiu pra caramba aí, tanto conhecer a sua história como as dicas aí relacionadas com processos e tudo mais. E eu gostaria de agora deixar o espaço aí pra você compartilhar suas redes sociais, LinkedIn, se você tem Instagram, blog, site, seja lá o que você quiser divulgar, seu portfólio, currículo, sei lá, fique à vontade, o espaço é seu aí para as pessoas te chamarem para um café, consultoria aí que você dá nas empresas relacionadas com a questão da acessibilidade, como que alguém aí que tá te ouvindo quer te chamar às vezes pra, que tô numa empresa aqui, a galera não fala tanto disso, tal, vou convidar a Sandy aqui pra vir bater um papo aqui com o nosso time de design e tal. Como que essas pessoas te encontram por aí? Olha, infelizmente, eu sou muito fácil de ser encontrada, eu não consigo me esconder da multidão, até porque meu nome é Sandiara. Então, se quiserem acessar meu site, sandiaraperes.com.br, lá tem meu Instagram, tem meu TikTok, eu faço alguns vídeos também, tô tentando ser influenciadora nessa área de acessibilidade. Tenho o meu LinkedIn, tem um pouco também da minha carreira, caso quem queira conhecer, um pouco dos trabalhos que eu já fiz em algumas empresas, um pouco dos projetos que eu também tenho para a comunidade. Então, só acessar ou jogar Sandiara Pérez no Google, que vai aparecer um monte de redes sobre mim. Como o próprio Luan falou, estou super disponível para consultorias, para treinamentos ou para atuar como especialista junto ao time de vocês, seja um time de operações, seja um time de design system, seja um time específico. O importante é trabalhar com acessibilidade, é padronizar esses processos. É uma coisa que eu adoro acordar 5 horas da manhã para fazer. Então, nunca vai ser um problema para mim. Ou se apenas quiser tomar um cafezinho, de repente você está na região de Campinas, super top também, viu? Contanto que você paga o café. Brincadeira. E antes de eu finalizar, eu gostaria de só encerrar com uma frase que eu gosto muito do Jeff Smith, que ele fala que o processo de design, o melhor dele é aquele que integra as aspirações, né, da arte, da ciência e da cultura. Então, o processo de design, na verdade, ele é multicultural, ele é multidisciplinar. Apesar de ter design no nome, não é por conta do seu papel de designer, é por conta do processo de eu desenvolver a solução para algum problema. E o papel de desenvolver uma solução não é apenas seu. O seu papel é guiar e, quem sabe, tornar ela mais tátil. Mas é toda uma rede que está junto. Desde o PM ao Dev, até aquelas pessoas que às vezes se menosprezam, entre aspas, por não estarem tão visíveis, como o CX, pessoal do atendimento, pessoal do marketing. Elas também estão presentes ali para participar do processo e integrar na melhor solução possível. Pô, muito bom. E você falou do cafezinho aí em Campinas. Tem uma cafeteria que eu gosto aí que eu acho que chama Abigail, que faz café com tangerina. Nossa, essa cafeteria é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Nunca pensei que fruta cítrica com café ia ser bom, sabe? E fica bom, fica da hora. Então fica a dica aí pro pessoal aí que for tomar um café com a Sandy aí em Campinas e lá na Abigail, que é da hora, eu curto. E galera, lembrando aí que também tem o e-book gratuito nosso aí sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que quem quiser baixar é só clicar na bio do nosso Instagram lá, deixar o e-mail e receber esse e-book de graça. E quem quiser me assistir também, eu tenho outro podcast que eu faço lá no YouTube com o David Art, que é o Semiose Podcast. Então você pode colocar lá no YouTube Semiose Podcast, você vai assistir aí várias entrevistas da hora que eu faço lá com meu amigo David Art, que além de me ouvir aqui no Papo de UX, você pode me ver por lá também, batendo um papo incrível com vários profissionais legais por lá. E quem quiser indicar outras pessoas para passarem por aqui no Papo de UX, pode indicar também pra gente lá no nosso Instagram, @Papo de UX, sugerir temas também, fiquem à vontade também para me contactar lá pelo LinkedIn Luan Matheus. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.